Por isso eu quero, nessas manhãs de domingo, e também nos cultos de terça-feira, na terça do encontro, investir um tempo estudando com você o livro de Neemias. Foi tão interessante que ontem a irmã Denise falou assim: engraçado, pastor, eu estou lendo Neemias. E Neemias é um livro que fala sobre reconstrução. Neemias é um livro que fala sobre recomeços. O povo foi levado para o cativeiro babilônico, experimenta o retorno, começam a reconstruir a cidade, mas mais de 100 anos se passam sem que os muros sejam reconstruídos. E talvez, irmãos, algumas coisas na minha vida e na sua vida estejam exatamente como aqueles muros. Talvez algumas coisas na sua casa estejam exatamente como aqueles muros. É possível que nos seus relacionamentos familiares existam situações que se assemelhem àqueles muros. Algo que foi começado, mas que por alguma razão não foi terminado e você deixou para lá. E talvez aquilo que é inacabado já se tornou quase que parte do cenário, nem assusta mais. Eu lembro quando eu era pastor da PIB há mais de 15 anos atrás, um funcionário da igreja faleceu. E a igreja tomou todas as providências para sepultamento, velório, todo cuidado para com a família, deu assistência jurídica. E um mês após a morte dele, a viúva foi ao gabinete para agradecer o apoio da igreja. E quando ela entrou no gabinete, eu fechei a porta, ela olhou para a porta do gabinete e falou assim: pastor, quem colocou isso aí na porta foi fulano, não foi? Eu falei: foi. E era uma mola, porque a porta tinha um desnível, então ele colocou uma mola na porta para equilibrar a porta. Eu falei assim, e ela disse assim: e mais? Ele botou essa mola, disse que era para corrigir um desnível, e depois falou com o senhor assim: essa semana não, mas semana que vem eu conserto. Falou ou não falou? Eu falei: falou. Só que nessa brincadeira, pastor, já se passaram pelo menos uns 2 anos. Mentira ou verdade? Eu falei: verdade. Eu falei: rapaz, essa mulher é evidente, é? Eu falei: minha irmã, me desculpa meu enxerimento, mas como é que você sabe disso tudo? Ela falou: porque lá em casa tem 8 portas que estão do mesmo jeito há mais de 15 anos. Ele vai, bota uma mola, ele fala assim: semana que vem. Morreu e está lá. E hoje, pastor, para ser sincera, eu nem me incomodo mais. Se alguém vier, daí se a gente pintou as portas, eu falei assim: pode pintar, mas coloque a mola de volta. Porque o inacabado tornou-se parte do cenário. Eu preciso ser lembrado que Deus não é Deus de coisas que ficam pela metade. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós será fiel em completá-la. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que o Senhor levará a bom termo aquilo que me diz respeito. Quando eu olho para a criação, eu percebo uma obra completa e perfeita de Deus. Por isso é desejo de Deus que aquelas coisas que estão inacabadas na sua vida, aqueles projetos que Deus te deu e que você sabe quais são, você não permita que eles façam parte da paisagem. Você precisa recomeçar. E o livro de Neemias, no capítulo 1, vai nos ensinar algumas coisas preciosas sobre recomeços. Diz assim a Bíblia:
a palavra de Deus, capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas derrubadas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos. A oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo pecamos. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e ministra aos nossos corações de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus fora levado ao cativeiro babilônico, lá permaneceram por 70 anos, e agora, passados 70 anos, começam as viagens de retorno. A primeira delas conduzida por Zorobabel, que a ideia foi a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo. Mas como disse alguns instantes atrás, esse projeto de reconstrução não contemplou a construção nem dos muros, nem das portas. A porta da cidade, mais do que controle do fluxo de entrada e saída, era o lugar onde as decisões eram tomadas, era onde os juízes se encontravam, era onde os vereditos eram dados. Por isso, uma cidade sem portas, além de ser uma cidade vulnerável, além de ser um lugar onde saíam coisas que não poderiam sair e entravam coisas que não poderiam entrar, era um lugar também onde o sistema decisório estava corrompido. E quantas vezes, irmãos, na minha vida e na sua vida, nós estamos literalmente sem portas, aonde na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa caminhada com Deus, saem coisas que não deveriam sair e têm entrado coisas que não poderiam entrar. Quantas vezes, pela ausência de portas, nos encontramos absurdamente vulneráveis. Quantas famílias, quantas histórias, quantas vidas hoje, pela ausência de portas, se encontram profundamente vulnerabilizadas. Mas também, pela ausência de portas, quantas decisões estão sendo tomadas de maneira equivocada. Quantas vezes, irmãos, mesmo querendo fazer o melhor,
a gente só faz o pior. Os muros, além de proteção, eles demarcavam o limite da cidade. E parece que a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão meio sem limite. Essa semana eu estava andando perto de casa, passaram 2 rapazes, acompanhados de 2 moças. Um deles deu um grito e falou uma tremenda pornofonia, que eu confesso a vocês, a vontade que eu tive, o ímpeto que eu tive, foi de atravessar a rua, colocar o dedo na cara do cidadão e falar assim: cara, isso aqui não é aquela confusão que você mora, não. Eu só não fiz porque no mesmo instante eu tive consciência da minha fragilidade e da possibilidade de eu levar uma surra na frente da minha esposa, o que seria extremamente vergonhoso. Fosse eu um pouquinho mais corajoso, eu teria partido para cima. O povo está meio sem limite. As coisas estão caminhando de uma maneira atrapalhada. E esse tempo de vulnerabilidade, de decisões equivocadas, de falta de limite, demanda de nós pessoas que abracem um comportamento semelhante ao comportamento de Neemias, gente que se disponha a reconstruir. Você não pode olhar para situações da sua vida que estão pela metade, pelo caos que se instalou na sua história, pelo caos que se instalou na sua família, pelo caos que se instalou nas suas finanças, na sua saúde emocional, e achar que é desse jeito. Você precisa tomar uma atitude. Para você tomar uma atitude, Deus vai mexer em pelo menos 3 coisas na sua vida. Primeira coisa é que Deus vai gerar um incômodo em você. Neemias estava de boa no palácio, onde ele recebe a visita do seu irmão. E ele pergunta: como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E a resposta é: muros derrubados, portas queimadas, sepulcros dos nossos pais em vergonha e desprezo. Irmãos, perguntar é se comprometer. É por isso que a gente, quando encontra uma pessoa, fala assim: oi, tudo bem? E passa. Porque oi, tudo bem não é para responder. Oswaldo Montenegro tem uma música que ele diz que o chato é aquele que você pergunta: tá tudo bem? E ele responde. E quando a gente fala oi, tudo bem, na verdade é bom dia. Oi, tudo bem? E já vou. Não dá tempo nem de você responder. Se você fala: eita, não tá não. Fala: ai meu Deus, por que eu fui falar? A primeira coisa que Deus vai trazer para você é um incômodo. E não existe transformação sem incômodo. Não existe transformação sem que algo comece a perturbar o nosso coração. Ninguém muda, nenhuma mudança ocorre sem que haja um incômodo. Segunda coisa que Deus vai fazer é que, se você quiser reconstruir, além do incômodo, Deus vai mover você numa ação. E essa ação, por vezes, vai tirar você da zona de conforto. Mas entenda uma coisa: não há crescimento na zona de conforto. Ele era copeiro do rei, morava no palácio. Deus o tirou do palácio e o levou para os escombros. Deus o tirou da capital, de um povo vencedor, e o colocou no meio das ruínas de um povo vencido. Deus fez com que ele fizesse uma viagem de aproximados 1.300 quilômetros, e eu não estou falando de uma viagem de avião, que seria coisa de 1 hora e pouca, eu não estou falando de uma viagem de carro, que seria a jornada de um dia, mas eu estou falando de uma viagem no Oriente Médio, num calor infeliz, uma viagem de aproximadamente 2 meses.
Eu ganhei uma vez um livro do Elcio. O título desse livro é muito interessante. Você suporta ser feliz? Porque, irmãos, para viver bem, você tem que sair da zona de conforto. Filho é uma bênção, amém, irmãos? Amém, mãe? Ah, tá. Ufa. Mas deixa eu falar um negócio aqui para vocês dois que são recém-casados. Filho é bom. Mas sabe, doutor, aquela hora no plantão, aquele plantão, aí daqui a pouco você fala assim, eu vou conseguir descansar 10 minutos. E quando você pensa em descansar 10 minutos, chega um paciente com parada. Só que a escala é 24, às vezes por 48. Com filho é 7/0. O pessoal está discutindo escala 6/1, 4/3, 3/4, 2/2. O pessoal olha, quem tem filho e filho pequeno é 7/0. Você está naquele sono gostoso, você fala assim, você ouve um choro ao longe, você fala assim, nossa, deve ser na casa do vizinho. Aí você lembra que o vizinho não tem filho. É na sua casa. Nunca é na casa do vizinho. Criar um filho é sair da zona do conforto. Filho é o único ser que você quer mais bem a ele do que a você mesmo. Se só tiver um pedaço do bife, você dá para ele. Se você estiver comendo um bife, chegar um irmão e botar o olho, você fala assim, ô! Filho, você fala assim, leva. E você, pai? Vou comer ovo, é tão gostoso quanto o bife. É nada. Eu como cuscuz seco, filho, mas pode levar. Tudo aquilo que vale a pena nos tira da zona de conforto. Tudo aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para transformação, para construção. Você vai ser testado. A sua fé vai ser testada. Não vai ser fácil. Não foi fácil com Neemias. Não foi fácil para Jesus. Quem disse que vai ser fácil para você? No entanto, quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui alguns recursos que podem te ajudar no processo de reconstrução. Primeiro deles, verso de número 4, diz assim: quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Tempos de reconstrução só são bem-sucedidos se forem regados por um tempo de profunda intimidade ou de um aprofundamento na sua intimidade e no seu relacionamento com Deus. Jesus falou uma verdade que é fantástica, ou melhor, todas as verdades que ele falou são fantásticas, mas deixa eu destacar essa. Evangelho de João, capítulo 15, no verso de número 5, Jesus disse assim: olha, eu sou a videira, vocês são as varas, aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vida cristã, ou o sucesso, ou o avanço na vida cristã, é como subir uma escada rolante. Tudo que você precisa fazer é colocar o seu pé na escada e não tirar. O seu principal trabalho é permanecer. Permaneça em Deus, permaneça na oração, permaneça buscando. Pastor, mas eu não estou vendo nada, ore um pouco mais.
Acredite um pouco mais, espere um pouco mais. Mas pastor, eu estou cansado de esperar. Continue. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. Existem coisas na minha vida que eu estou cansado. Só que às vezes nós estamos como Naamã. Naamã foi à casa de Eliseu e recebeu a ordem de mergulhar 7 vezes no rio. Mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. A segunda não aconteceu nada. A terceira não aconteceu nada. A sexta não aconteceu nada. Imagine se ele tivesse chegado na sexta e dissesse assim: olha, nada mudou, eu vou desistir. Ele teria desistido na véspera do seu milagre. E alguns de nós estamos desistindo de mergulhar no 6º mergulho, na véspera do milagre. Tempos de reconstrução são sempre precedidos por um fortalecimento na sua musculatura espiritual. Eu e você precisamos orar mais, irmãos. Eu e você precisamos jejuar. Eu e você precisamos abrir mão daquilo que dá prazer somente à nossa carne, para darmos prazer àquilo que alimenta o nosso espírito. Irmãos, é triste, mas é verdade. A gente consegue se reunir para fazer qualquer resenha, para fazer um churrasco, para fazer um dia na praia. Não precisa nem de muita organização. A gente consegue planejar uma viagem em família, mas a gente não consegue realizar mais culto doméstico. Lembra do falecido culto doméstico? Nós paramos, irmãos. Nós abandonamos o altar familiar. E aí nós temos muitas desculpas, porque a vida é corrida. A gente acorda e quando vê não tem mais ninguém em casa, mas há uma hora que todo mundo se encontra. Há um dia que as pessoas se encontram bem. Se não dá mais para ser todo dia, dá para ser a cada 15 dias. E não precisa ser aquela coisa chata. Irmãos, vamos começar agora o nosso culto. E tem gente que é chato mesmo, aí não dá. Aí começa dentro de casa: irmão fulano, ore. Não chama nem mais de filho. Irmão fulano, ore. A irmã Beltrana vai louvar. Depois eu vou ministrar a palavra e teremos um tempo de comunhão. Vamos cantar Como é Precioso, Irmão, Estar Bem Junto a Ti, e você vai abraçar as pessoas. Não estou falando disso não, irmão. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu sou pastor há quase 30 anos. E eu falo isso com tristeza e sem medo de errar. 60% dos casamentos que eu fiz, o único dia em que os casais se ajoelharam para orar, de mãos dadas, foi na cerimônia de casamento. De onde é que o senhor está tirando essa pesquisa, pastor? O senhor tem dados? Não. Minha cabeça, observação. Pastor, se o pastor não for bom observador, ele está perdido, irmãos. Alguns dizem que é fofoqueiro ou mexeriqueiro. Não é isso não. Eu sou um observador da vida dos crentes. E algumas coisas eu tiro a partir da minha vida. A última vez, tenha você se casado num rito protestante, tenha você se casado num rito católico, talvez a última vez que vocês dois deram as mãos e se ajoelharam, foi ali na presença de um sacerdote. Depois nunca mais o fizeram. Aí não dá certo. Neemias, ele fortalece a musculatura espiritual dele. Segunda coisa, Neemias sabia que o seu problema era grande, mas que Deus é maior. Se você observar, a partir do verso 5 até o verso 11,
Ele está falando com Deus. E ele vai dizer assim no verso 5: Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, fiel à aliança, misericordioso. Irmãos, ele não gasta tempo falando do muro, mas ele investe tempo exaltando a Deus. Irmãos, os nossos problemas são reais. As nossas dores são reais. As nossas crises são reais. Às vezes superdimensionadas por gente como eu que gosta de fazer drama. Eu sou dramático. Então tudo para mim é maior do que parece. Dramático assumido. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus é maior, irmãos. Eu não sei qual é o nome do seu problema. Problema financeiro? Deus é maior. Uma depressão? Deus é maior. É um vício? Deus é maior. Um relacionamento rompido? Deus é maior. Uma frustração? Uma porta que se fechou? Deus é maior. O nosso problema, irmãos, é que assim, eu aprendi isso quando eu fazia psicologia. Quando eu falo isso parece que eu concluí, né? Não concluí não, eu estudei 4 ou 5 períodos, mas em breve, pela fé eu vou concluir, amém, igreja? Acho que só o Sandro acredita que eu vou concluir. Então vamos melhorar aqui, para dar uma força para eu voltar para os bancos escolares. Eu estudei, fui até metade do curso, mas eu quero concluir. E acho que eu quero voltar esse ano ainda. Agora sim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro de uma aula que falava sobre desenvolvimento, na psicologia de desenvolvimento, ou alguma coisa relacionada à criança. E o professor usou a seguinte expressão: para onde você, na criança, direciona a atenção, você leva junto a emoção. E ele deu o seguinte exemplo: você está num restaurante com o seu filho, ele começa a chorar, gritar, fazer um escândalo. Aí você fala assim: eita, um passarinho. Aí a criança começa a procurar. Imediatamente ela para de chorar. Ela dá uma olhada, 5 segundos depois ela descobre que não tem passarinho, aí ela volta a chorar. Só que você já aprendeu o truque. Você fala assim: eita, passou o uau-uau. Aí ela vai procurar o uau-uau. Ele falou assim: desviou a atenção, você reorienta a emoção. E ele dizia assim: eu não tenho muita certeza se isso funciona com adultos, mas na vida espiritual eu tenho certeza que isso funciona. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele citou 9 vezes o nome do Senhor e 3 vezes o gigante. Ele estava 3 vezes mais ocupado com Deus do que com o seu problema. Neemias sabia que o problema era grande. Irmão, se fosse um problema fácil, estava resolvido. Só levou mais de 100 anos, porque não era um problema fácil, era um problema demandante, era trabalhoso. Mas o olhar dele não estava no problema, o olhar dele estava no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, nós nos erguemos e ficamos de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é bom, conhece uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Irmãos, há um salmo, eu acho que é o Salmo 123, vou até tirar a dúvida agora se é. Se não for, depois o Google te ajuda a encontrar.
mas eu acho que é. Há uma expressão nesse salmo que me chama a atenção, que diz o seguinte: é 123, verso 2: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Mantenha o seu olhar em Deus. Seu problema é grande, irmãos, mas Deus é maior. Deus é maior. Eu tenho pedido a Deus todos os dias, não para ser um iludido, mas para ser um homem de fé, que mantém o olhar em Deus. Mas deixa eu falar uma última coisa. Neemias nunca se esqueceu quem ele era. Não deixe que as circunstâncias roubem a sua identidade. A gente vive uma sociedade onde nós somos conhecidos por aquilo que nós temos e não por quem nós somos. Pai, você tem uma nota de R$50 aí? Calma, rapaz. Tem? Me empresta, por favor. Confia. Olha, calma, rapaz. Olha, são tantas que ele está em dúvida. Ê, papai. Sandro, se eu não devolver, vai fazer falta? O homem tirou um maço assim, ó, irmãos. Louvado seja Deus. Vem aqui, por favor. Calma. Calma, rapaz. A equipe da mídia, registra esse momento aqui, ó. Olha aqui, ó. Era aí, ó. Obrigado pelo presente de ano novo. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar. Pode sentar. Deus te abençoe. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Que eu saiba, nós temos aqui operadores do direito. Está ali Dr. Neto, Dr. Ivan, temos um advogado, desembargador. Tem mais algum Sâmia, operadora do direito. Gal, Dal. Cadê o Dal? Também, mas esse é meu advogado de defesa, não vai. Nós temos outros operadores do direito aqui. Levanta a mão, por favor, caso eu não os tenha identificado. Aqui é Ministério Público do Estado. Então, são 3 advogados e um desembargador. Com todo respeito, Excelência, nas audiências que Vossa Excelência, Sua Excelência preside, é facultada essa manifestação popular? Muito obrigado. Então eu queria dizer a você que fez assim, é emprestado, que a sua participação não consta nos autos do processo. A sua participação foi indeferida. E o meu advogado está ali, entendeu? Ali, ó, ele pegou ali o cinto, que é a primeira vara de família. Oi? O desembargador acabou de dizer, pais dão, filhos recebem. Boca de Deus. Olha aí, irmãos. Você está do meu lado ou está contra mim, Sandro? Obrigado. Mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui.
Quantos reais tem aqui? Se eu dobro, quanto tem? Se eu escondo, se eu jogo no chão, se eu piso, alguma coisa tirou o valor dessa nota? Eu vou lhe devolver. É só para eu continuar a mensagem. Irmãos, Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei. Eu vou devolver diante das câmeras, sabe por quê? Não, porque hoje o pessoal corta, joga aí, vão dizer que eu roubei meu pai. Toma aqui, ó. Não, rapaz, leva. Não, senhor. Toma aqui. Você tá doido? Amanhã eu tô aí. Atraso de vida, o pessoal na internet. Pastor, eu já gerei muito conteúdo com a minha vida, quero mais não. Mas aí, o que acontece? Ele era copeiro do rei. O copeiro era o homem mais próximo do rei. O copeiro influenciava o rei. O copeiro, ele era provador do vinho real. O copeiro, ele era como que um sinal, aonde ele dizia se as pessoas podiam ou não falar com o rei. Sabe aquela boa secretária que fala assim, ó, chefe não tá pra papo hoje não. Copeiro era um homem honrado. Se o rei fosse fazer uma viagem internacional, levava o copeiro. Era o braço direito do rei. Mas se você olhar no verso 10 e no verso 11, Neemias, o tempo todo, se apresenta como servo de Deus. Ele fala, eu tinha a função de copeiro do rei, mas mesmo tendo a função de copeiro do rei, eu em todo o tempo fui um servo do Senhor. Aonde você estiver fazendo o que for, na mais nobre, na mais simples função, nunca se esqueça que você é um servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não deixe as circunstâncias roubarem a sua identidade, nem deturparem o seu valor. Sou servo do Rei. Sou um servo de Deus. Irmãos, existem coisas que a gente faz ou não faz. Não é porque a gente tem ou não tem vontade, mas é porque a gente tem um compromisso. Sou servo de Deus. Na minha final de infância, início de adolescência, eu participei de uma organização missionária chamada Embaixadores do Rei. E a gente costuma dizer que o mote dos embaixadores do rei é: uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. E perguntava-se assim, o que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu rei na corte de outro. Aonde você estiver, no comércio, na faculdade, no fórum, na escola, na vizinhança, no hospital, no trânsito, nas conversas, as circunstâncias não vão determinar nem moldar meu comportamento. Eu sou, você é, nós somos servos de Deus. E às vezes, irmãos, o serviço se manifesta
aonde ninguém está vendo. Vou terminar com essa história. Um pastor ainda jovem, dando os primeiros passos na fé, ele teve a oportunidade de conviver com o pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio Valadão, irmãos, foi um dos homens, e é ainda porque está vivo, um dos homens mais sérios e mais relevantes da igreja brasileira. Pastor Márcio Valadão, enquanto esteve à frente da igreja da Lagoinha, um santo. Muita gente não sabe porque a Lagoinha na década de 90 foi um sucesso. Tudo deles vendeu muito. Tudo foi fruto de uma viagem que o pastor Márcio fez à Índia, viu meninas sendo vendidas à prostituição e disse assim: nós vamos gravar um CD, nós vamos vender este CD e nós vamos abrir casas-lares na Índia para tirar essas meninas da prostituição. Irmãos, quando Deus dá uma visão, Ele dá os meios e dá a provisão. E o pastor Márcio Valadão foi esse homem que, enquanto esteve à frente da igreja, tratou as coisas de Deus com muita lisura e honra. E um dia ele estava jantando, uma reunião de pastores, e tinha um pastor bem novinho do lado. E disse o dito popular que pato novo não dá mergulho fundo. E esse pastor caladinho vendo tudo. E aí daqui a pouco, esse jovem pastor percebe que todos acabaram de almoçar, e ele vai pegando todos os pratos, vai recolhendo todos os pratos, e levou até a cozinha. 2 minutos depois o rapaz volta e senta do lado do pastor Márcio. E aí o pastor Márcio falou assim: filho, você lavou os pratos também? E ele disse: não, pastor. Aí o pastor disse assim: é difícil servir quando ninguém está vendo, né? Pegar o prato aqui na frente de todo mundo é fácil, mas lá na cozinha, quando ninguém está vendo, é tão difícil de servir. Lá na cozinha, quando ninguém estiver vendo, lembre-se, você é um servo do Senhor.